Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. E atualmente o Brasil é um dos países com maiores índices de violência escolar. Acompanhe agora a nossa reportagem com Abre Caetano. Olhares tristes, silêncio, isolamento. O bullying pode ser invisível aos olhos de muitos, mas deixa marcas profundas. Neste Dia Nacional do Combate ao Bullying, o alerta é claro: é preciso falar, acolher e, principalmente, prevenir. O bullying é um problema real que afeta crianças e adolescentes, deixando marcas emocionais profundas. Segundo um levantamento do Instituto Datafolha do ano passado, 76% dos pais temem que seus filhos sofram de bullying na escola. Para combater esse problema, é essencial criar ambientes seguros, onde o respeito e a empatia sejam valores essenciais. E isso pode ser alcançado por meio de ações concretas, como palestras, rodas de conversas e apresentações teatrais. Eu era meio cheinho e daí aconteceu que alguns alunos ficavam gordo por aí, e daí isso, querendo ou não, me afetava um pouquinho, porque me deixava mal, me deixava para baixo, triste, mas com a ajuda dos meus pais, de alguns amigos, eu acabei conseguindo dar uma reviravolta e hoje em dia está tudo certo para mim. Eu deixo uma mensagem importante, que é procurar a ajuda dos seus amigos, seus familiares, e que se você não se sente confortável de falar com seus pais, você fale: pai, eu preciso ir ao psicólogo, não estou me sentindo bem, e que se você tem uma pessoa que você confia, você converse com ela para entender mais sobre o que você está sentindo, que é importante você conversar, que não é besteira, não é mimimi, não é nada. É importante você falar sobre isso. As vítimas de bullying muitas vezes ficam com medo. O rendimento cai. O interesse pela escola desaparece. É o que destaca a coordenadora escolar. O bullying ele afeta de várias formas, principalmente na concentração do aluno. Quando o aluno sofre bullying, o aluno fica cabisbaixo, perde o interesse pelo estudo, e isso vem afetar o aprendizado dele. Por muitas vezes, a criança silencia por medo ou vergonha. Por isso, os pais precisam estar atentos às mudanças de comportamento e criar um espaço de escuta. Uma das atuação do psicólogo nessa questão principal do adolescente é principalmente trabalhar com a questão da autoestima, fazer com que principalmente ele fale das emoções, que é muito importante, o adolescente como a pessoa humana, falar do que ele sente, principalmente trazer para a família, trazer para a escola, como falamos aqui já hoje com os adolescentes presentes, para que a família participe e veja se aquela pessoa está sofrendo. Quando ele começa justamente a falar do que ele está sentindo, é muito mais fácil o profissional intervir de certa forma, com as habilidades que ele vai precisar. Se vai usar alguma avaliação para ver se está em sofrimento de alguma questão bem mais profunda, que se ele está em sofrimento de uma depressão ou não, ou apenas a gente observa comportamento para que a gente venha interferir de uma forma bem mais eficaz, tanto em questão de mudanças e também orientar as famílias para que elas também participem, porque é muito importante a família estar presente nesse momento. E a escola também. A escola, a família e os próprios alunos têm um papel essencial nessa luta. Combater o bullying é um trabalho coletivo que começa com atitudes simples: ouvir, respeitar e acolher. E até mesmo a ficção pode ajudar nessa reflexão. A série Adolescente, que tem feito sucesso entre jovens e educadores, aborda exatamente os desafios dessa fase da vida, incluindo temas como bullying, ansiedade, amizades e autoaceitação. Eu não fiz nada, pai! Escute com atenção. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então. Foi ela que morreu? Por que a pergunta? É uma boa dica para assistir junto com os filhos, refletir e abrir espaço para o diálogo dentro de casa. Você é um bom pai, um ótimo pai. Ai, minha gente, ó, isso é só um trechinho de uma série que tá passando na Netflix, Adolescência, que é muito, muito boa. Então, eu super indico vocês assistirem, os pais, né? Principalmente os pais e os filhos também assistirem junto, em família, porque é importante
que a gente entenda, né, essa questão do bullying, que é muito, assim, ainda é muito repercutido, agora mais ainda, né, essa fase da adolescência, de criança para adolescente, existe muito em escolas, então, assim, a gente tem que entender, né, um pouco o lado dos nossos filhos, conversar mais, saber um pouco mais do que está acontecendo, né, tanto a escola, claro, quanto os pais, que são, assim, é fundamental, a peça fundamental são os pais, para estarem atentos a tudo que acontece com os nossos filhos. Principalmente, gente, porque tem muitos pais que vivem trabalhando o dia inteiro, trabalham o dia todo, às vezes não tem atenção para os filhos ficam soltos, só no celular, isolado, dentro de um quarto. Você precisa conversar, olhar mais para o seu filho, né? Olhar mais ali o que é que está acontecendo, né? Em volta e conversar. Vocês têm que ser os melhores amigos dos seus filhos. Os melhores, porque aí vocês vão conseguir, né, matar a charada conversando, né, e saber se eles estão realmente precisando de ajuda, tá? Vocês precisam ajudar os filhos de vocês. Mas segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 23% dos estudantes eles já foram vítimas de bullying, né? E o pior é que muitas vezes os pais responsáveis eles demoram a perceber, né, o que está acontecendo, né, diante daquilo que eu falei agora há pouco. Mas um levantamento do Instituto Datafolha, gente, de 2024, mostrou que 76% dos pais, né, temem que seus filhos sofram bullying na escola. E para falar sobre esse tema que é tão importante, eu convidei hoje a orientadora educacional, a Marilei Cardoso, que está aqui, né, e a nossa advogada, Mariana Fernandes. Mais uma vez, tudo bom, Mari? Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. E aí, Marilei, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Marilei, fala pra gente o que é bullying, né? E como é que isso afeta os estudantes? Explica um pouquinho pra gente. Então, essa temática não só nesse dia, né? Mas é uma sistemática que deve ter dentro da escola e a gente, enquanto educadores, motivamos aos pais, aos professores, toda a comunidade escolar a estar bem atento. E nós conversávamos também pela manhã sobre a importância de saber diferenciar a brincadeira e o bullying. Brincadeira para os alunos, principalmente dentro do ambiente da escola, é o que te traz alegria, é o compartilhar, é o conviver, te traz o riso, te traz uma tranquilidade. O bullying é uma sistemática constante. É uma sistemática na qual os alunos se veem muitas vezes ali em situações complicadas, constrangedoras e acaba afetando o seu rendimento escolar. E aí, por vezes, nós podemos ver uma queda nas notas do rendimento escolar, o isolamento, possível quadro de depressão e ansiedade causada por esse transtorno tão complicado. Maravilha. Mariana, como é que o bullying ele é tipificado, claro, no ordenamento jurídico educacional também brasileiro? Certo. Marília, a gente tem uma lei antiga já, de 2015, que tipifica o bullying e traz a obrigação não só, mas principalmente das escolas em manterem um programa contínuo de combate e prevenção ao bullying. E em janeiro do ano passado nós tivemos uma nova legislação que traz alterações tanto no Estatuto da Criança e da Adolescente quanto no Código Penal, tipificando o bullying e o cyberbullying como crime. A gente vê muito, né, esses casos de bullying nas escolas, hoje mais ainda do que antigamente. Antigamente a gente nem ligava tanto, né, para essas coisas, achava que era, né, ligava assim, né, entre aspas, mas a gente via que às vezes, por exemplo, sei lá, vixe, essa menina, galinha magricela, aí chamavam uns apelidos assim, né, gente? Eu era magra, o pessoal, um cibito baleado, então assim, o pessoal chamava de tudo. Mas assim, a gente levava na brincadeira, é você, não sei o quê, isso e aquilo, né? Mas na brincadeira, e você quer isso, e você quer aquilo. Então era aquele negócio, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tá um pouco mais sério isso. As pessoas começam, eles não gostam. Ninguém gosta de ser chamado disso ou daquilo, né? De gordinho, de magro, de, sei lá, caveirinha ou sei lá o quê, que o pessoal chama, não sei, meio monte de coisa que o pessoal começa a xingar, né? Então, assim, é ruim, né? Para quem está hoje na escola, as crianças, os adolescentes, eles não gostam, eles ficam com vergonha, né? Eles ficam chateados, enfim.
E aí, Marilei, eu queria saber o seguinte, quais são as medidas que podem ser, né, tomadas pelas escolas para prevenir e combater também esse bullying? A primeira coisa é a consciência de diálogo e conversação dentro do lar. Então, os pais precisam manter um canal aberto de comunicação e estar atento a tipos de comportamentos, isolamentos, a tristeza do aluno, né? Então, tudo isso é muito importante. Enquanto instituição, hoje é um dia muito importante, né, para todas as escolas, educadores, famílias, mas essa deve ser uma constante no nosso dia a dia. Então, rodas de conversa, ouvidoria. Hoje nós temos projetos também que sistematizam a sociometria, onde através ali de perguntas simples, mas objetivas, você consegue ver o aluno que está isolado, qual é a sua interação com a turma, qual é a sua principal dificuldade dentro desse contexto social. A gente vê muito assim, a questão do isolamento também, a gente tem que prestar atenção, porque hoje em dia tem o tal do autismo, né? Que a gente sabe que tem muitas crianças que são autistas, tem crianças que têm outras, né? E aí isso pode também dificultar um pouco, né? E digamos, até é um pouco parecido, às vezes, o isolamento. Então a gente fica, será que essa pessoa é autista ou será que ela está se isolando por algum outro fator, né? E às vezes nem os pais sabem que o menino é autista, às vezes. Eu estou falando, não estou defendendo o bullying, mas é porque tem o autismo que também tem esse negócio de ficar mais isolado, não se socializa, né? Mas a questão do bullying, se o menino, se ele era extrovertido, se era assim, se era assado, e de repente o menino ficou diferente, opa, tem alguma coisa aí, né, Mari? Então tem alguma coisa. Como é que as escolas, Mari, elas podem ser responsabilizadas também pelo bullying que ocorre em seus ambientes? Porque dentro do ambiente, às vezes, também ocorre bullying, né? Com certeza. E como você mencionou, é uma linha muito tênue entre um transtorno e entre um bullying. Por isso que a instituição sempre se ampara de documentação, de diálogo, até mesmo no ato da matrícula, para nós entendermos esse contexto, quais são as dificuldades, se há um transtorno, porque assim nós conseguimos fazer um trabalho bem pontual. Agora, dentro da comunidade escolar, todos devem estar atentos. Não é só dentro da sala de aula com os professores, mas ao sair por intervalos, os monitores serem treinados, ter aquele olhar diferenciado quando há o isolamento, ter aquele olhar onde está ali ele lanchando sozinho, fazendo as atividades sozinha, fora do grupo. Então, nesse momento, há todo um olhar dentro da instituição para que nós já comecemos a trabalhar de maneira mais individualizada com esse indivíduo, com esse aluno. Mariana, você quer complementar alguma coisa? Sim, você perguntou como as escolas devem se preparar e podem ser responsabilizadas. Justamente, a legislação determina que as escolas tenham um programa efetivo de combate e prevenção. A prevenção passa por muitas das medidas citadas pela professora Marilei e na ausência, na omissão da escola quanto a este tratamento, pode sim haver consequências graves para as instituições de ensino. Maravilha. Eu toquei na questão do autismo também porque muita gente faz bullying com quem é autista, né? Que esse menino é isso, que esse menino é aquilo, e não sabe que aquela criança tem, às vezes, né, uma deficiência assim, não é nem deficiência, né, gente? Tem um transtorno, né? Então, assim, às vezes os pais não conversam, existe crianças que são assim, existe crianças que são assadas, então tem que explicar. Em casa, acho que a educação vem de casa para ir para a escola, né, gente? Porque eu sei que na escola eles aprendem outras coisas. Quando chega, o meu, pelo menos, quando chega em casa, chega com as coisas que eu digo, tu aprendeu isso aonde? Então, assim, já aprende com o outro, né? E assim vai. Mas a questão que eu ainda toco na tecla do autismo, porque muitas crianças hoje são diagnosticadas com autismo e o pessoal faz muito bullying com isso, né? Com essas crianças, principalmente com essas crianças, né? E tem isso. Porque eu sei, gente, porque eu já vi. Eu ia buscar meu filho na escola e eu via, né? Um menino que é autista e os outros zoando com ele, né? Por conta disso. E eu achei assim, sabe? E eu ficava assim, meu Deus do céu,
As crianças têm que entender que isso é um transtorno, que ele não é assim porque ele quer. Exato. Né? Enfim, né? E aí, como educar, né? Como conscientizar esses estudantes sobre esse bullying, sobre essas coisas também? Marilei, vou falar com Marilei, depois Mari pode também complementar. Nós temos que trabalhar, como mencionado, em várias frentes. E esses projetos, que é uma dinâmica da instituição escolar, de ter essa abertura, de confiança, de ter essa ouvidoria, de ter essas rodas de conversa, eles são extremamente importantes. Então, esse canal de comunicação, ele favorece muito ao alunado essa abertura. E as demandas também em casa com os pais, de terem esse olhar diferenciado, fazem toda uma diferença. Então, são projetos em sala de aula que podem ser desenvolvidos, as crianças ficarem conscientes do que quais são as consequências, a causa de um bullying. Tudo isso é uma somatória. E nós podemos começar desde o início do ano letivo, com projetos diferenciados. Por que não no primeiro dia de aula, primeira semana de aula, adote um amigo, você trabalhar dinâmicas dentro da sala de aula, nas quais favorecem ali uma qualidade especial, fazer um amigo secreto direcionado a esse aluno também, e ali conhecer um pouquinho mais do mundo onde ele vive, qual é o seu contexto, quais são suas habilidades, quais são suas áreas de interesse. Isso. Então, tudo isso gera uma interação, gera essa socialização em sala, e essa amizade começa a ser formada de maneira muito sólida e verdadeira. É verdade. Mariana, quais são as consequências legais para os agressores de bullying? Os agressores, a gente precisa, não é uma conduta única, a gente vai precisar estar atento à idade das pessoas envolvidas, porque podem tanto ser aplicadas medidas socioeducativas com base no ECA, como adotar medidas contra os genitores, contra os responsáveis por essas pessoas, por essas crianças e adolescentes. A escola também poderá ser responsabilizada em casos de omissão. Então, é importante que, além desses programas efetivos de prevenção e combate, exista um compromisso real que vá além de um dia, que vá além do envio da advertência para essa criança que está envolvida em uma situação de risco, um acompanhamento, na verdade, de todos os envolvidos e com a participação da família. Sem a participação da família, as medidas não conseguem ter efetivação, serem eficazes, darem um bom resultado que é necessário. As crianças e os adolescentes precisam estar aptos no futuro a estar em sociedade de forma plena, de forma eficaz, saudável. Então, esse é um dever, sim, da escola, mas é um dever de toda a sociedade. Maravilha. Como é que a legislação, né, brasileira ela protege as vítimas, Mariana? Então, o bullying, trazendo para o bullying escolar, é recomendado que, sendo identificadas situações, que a escola acione os órgãos públicos responsáveis pela apuração desses casos. Além disso, é obrigação da escola ter um ambiente saudável para todos os alunos, bem como para os professores que integram. Então, o treinamento, a conscientização, ele não deve ser direcionado apenas para o aluno, mas também para os professores, para os parceiros, os terceirizados e para a família, porque todos têm a obrigação de saber identificar e combater essas situações. Uma vez identificado um caso, aconteceu a situação, ela está lá, a escola deve monitorar essa situação e adotar as providências necessárias. É importante que se diga, como na série Adolescência, e eu trago spoilers, quem não assistiu, desliga, baixa o som agora. O personagem principal, ele começa como vítima de bullying. E em um determinado momento, ele vira a chave. Ele vira a chave, agressor, né? Ele vira o agressor. Então, a série demonstra bem a importância
de todos aqueles envolvidos na situação serem monitorados, que as ações de socioeducação, que as ações de recuperação, de prevenção, sejam direcionadas a todos, aos agressores e à vítima. Muito bem. Existem desafios, né? Com certeza, para as escolas. E aí, como é que é lidar com esses desafios? Só para a gente finalizar aqui, Marilei. Então, esses desafios, a gente tem alguns pontos importantes. A vítima, ela deve ser acolhida, mas o buller, o agressor, ele também deve ser orientado, acolhido na iminência de uma mudança. Então, ambos, e sempre como base principal a família. A família é o alicerce principal e a qual nós vamos entender o contexto, o convívio, essa história de vida do porquê que isso está acontecendo. Então, assim, é desafiador, mas é um trabalho que deve ser constante, deve ter uma sistemática dentro da escola para evitarmos esse quadro, né, que infelizmente é muito alarmante hoje em nosso meio, em nossa sociedade. É verdade. Maravilha, quero agradecer a vocês duas, muito obrigada por ter vindo aqui participar do nosso programa, né, debater sobre esse assunto que está em pauta hoje, né, gente? Então, eu acho que as escolas hoje, com certeza, todas vão falar sobre isso com os alunos, com certeza vai ter tarefa para casa sobre isso e eu acho ótimo, né? Se pudessem fazer sempre, eu acho que deveriam, todas as escolas, é uma dica, tá? Fazer palestras sobre bullying, fazer palestras sobre autismo, fazer palestras com os alunos para que eles entendam, né, a importância, né, do outro, do ser humano, dar mais importância para aquela pessoa, ser mais maleável, né, mais sociável, enfim, entender, que eles possam entender entre eles, né, quem são e por que eles precisam de ajuda às vezes, né? E o amiguinho ele pode estar ajudando em vez de estar bulinando, né, gente? Sim. Mas é isso, né? Foi uma dica aí, viu, para as escolas, que eu acho que é muito importante, sobre racismo, sobre tudo, né, gente? A gente vive num mundo muito e que a gente precisa realmente estar abordando isso, não só em casa, mas as escolas é importante também, né, reforçar, tá? Vou para o intervalo bem rapidinho e volto já. Sai daí não.